Silo, ou Silo, é uma série de ficção científica da Apple TV, inspirada pela obra do Hugh Howey e que conta a história de uma população de 10 mil pessoas que vive num mundo pós-apocalíptico e abrigadas em um subsolo. Vale dizer que essa realidade de Silo é construída por aquilo que não se sabe. Não se sabe por que se está ali, ou quem construiu esse lugar, ou por que tudo lá fora é como é. Só se sabe que não é possível sair dali naquele momento. E essa é, digamos, a justificativa usada pelas autoridades de Silo diante de qualquer manifestação do desejo dos moradores de deixarem esse espaço. Justificativa que é reforçada sempre que é necessário para repreender e coagir essas pessoas. Como o próprio nome sugere, Silo é uma construção subterrânea, um poço gigante, com 144 andares. Quem vive ali fica isolado do que existe lá fora, sendo que o único contato das pessoas com esse espaço externo é feito por telas, que captam uma imagem desse fora, sugerindo que o mundo está completamente devastado, irrespirável e, por isso, impossível de ser habitado. E as coisas parecem se manter numa certa ordem a partir do controle desses corpos dóceis, para citar o filósofo Foucault, até que alguns moradores começam a questionar coisas sobre esse lugar, desencadeando a partir desse momento o começo de uma incerteza diante disso que era tido como verdade absoluta. E é como consequência de um acontecimento nesse contexto que a gente vai conhecer a personagem da Juliet, interpretada pela maravilhosa Rebecca Ferguson, que dá vida a uma engenheira responsável pelo gerador que fornece energia para que Silo se mantenha funcionando, sendo também diante do vacilo dessa verdade absoluta que desencadeia algumas mudanças, que a Juliet vai ser nomeada como a nova xerife de lá, cargo que ela aceita para cuidar de uma investigação pessoal. E essa personagem é muito interessante, porque depois a gente vai entender, é alguém que nem deveria estar ali. E tudo bem enquanto ela estava nas profundezas, no fundo do poço, quieta entre as máquinas. Mas quando ela sai desse lugar escondido e se interessa por outros parafusos soltos de Silo, aí ela incomoda. E ela incomoda porque ela questiona, porque ela não concorda com a política de lá, porque ela se interessa pela história daquele lugar, daquelas pessoas e dela mesma. E aí eu vou destacar uma outra coisa importante para a gente acompanhar a narrativa de Silo, que é essa história que fica escondida, porque com essa construção subterrânea é enterrada também a história dessas pessoas. Tanto que é um crime por lá estar em posse de alguma relíquia, que nada mais é do que algum objeto que tenha conexão com o passado, que conte algo sobre a vida antes de Silo. Eu acho muito interessante essas relíquias porque elas são também objetos que representam memórias. E nada mais precioso do que as memórias que a gente tem da história do nosso mundo e da história das nossas vidas. Porque elas são a matéria que faz com que a gente se constitua, pense, reflita, questione. Mas como ali nada disso é permitido, as memórias, a história, o passado, tudo isso se torna algo de ordem criminosa, devendo ser negado. E quanto mais a gente caminha com os personagens pelas infinitas escadas desse lugar, mais a gente percebe que esse jogo entre verdade e mentira, entre o que é real e o que é inventado, é muito mais labiríntico do que parece ser. E ao mesmo tempo que a verdade parece estar muito escondida nas profundezas, ela também está na cara, mas de forma manipulada. E essa tela transparente com vista para o mundo lá fora é a prova disso, pois como quem já tentou sair de Silo foi visto aparentemente não sobrevivendo ao contato com esse fora, se torna quase inquestionável que aquela tela mostra sim a verdade e as consequências possíveis de uma saída dali. E para que isso seja visto de um outro ângulo, é fundamental a presença da Juliet acompanhada também de uma descoberta que ela faz. Uma descoberta que é vinda de um detalhe que é mencionado no começo da história e que a gente vai entender a importância dele só lá no final do último episódio. Um detalhe que faz com que a Juliet olhe para além do óbvio e consiga isolar aquilo que era manipulável e que funcionava como um modo de desencorajar qualquer tentativa de saída de Silo. Mas a Juliet só percebe esse detalhe porque ela teve acesso a algumas partes de uma história que tinha ficado perdida. Ainda que essa pareça só a pontinha de muita coisa que ainda ficou fora do alcance dela. E o final da temporada é justamente esse encontro com algo que a Juliet imaginava que existia do outro lado da tela de vidro, mas também com aquilo que ela nem imaginava que existia nesse mundo lá fora. Algo que esse espiral de camadas desconhecidas ainda acomoda no seu interior. E esse é o gancho para a próxima temporada de Silo, que já foi confirmada. E por hoje é isso, fico por aqui e até o próximo vídeo.